Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde, eu sou o Leonardo Melgarejo e começa agora o Estação Cidadania, uma produção do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. No programa dessa semana, temos a segunda parte da conversa com Marcos Vinícius de Freitas Rosa, técnico em assuntos educacionais, historiador e autor do livro Além da Invisibilidade, História Social do Racismo em Porto Alegre durante pós-abolição. Marcos nos fala agora sobre sua trajetória acadêmica e como ele chegou aos temas de suas pesquisas. Eu gostaria que você falasse um pouco mais como é que se deu a construção, então, da tua tese agora no... tá fazendo pós-doutorado, né? Como é que tu vai seguir essa linha de pesquisa? Então, o que tu vai pesquisar agora? Tenho algumas questões que surgiram nessa pesquisa, né? Que é justamente isso. Então, a gente analisa racismo, relações raciais, o processo de construção de desigualdades com base na cor, e a gente está sempre olhando para os negros. Ou seja, os negros estão no centro da discussão e do debate racial e das análises que se valem do conceito de raça. Eu comecei a me dar por conta de que a gente não sabe nada sobre os brancos. Então, já tem nos Estados Unidos estudos surgindo, que lá chamamos Critical Whiteness Studies, né, que foi traduzido como estudos críticos da branquitude aqui no Brasil, né, que se voltam justamente para tentar entender como que se constrói identidades raciais brancas. Então, agora, no pós-doutorado, eu estou tentando me voltar para isso, e tentar compreender como que essas identidades raciais brancas foram construídas no Brasil, né, e principalmente como que a cor branca permite privilégio a essas pessoas, para tentar entender por que elas têm essa inserção, essa mobilidade social tão mais ampla do que aqueles que haviam passado pela escravidão. Porque a gente está vendo que esse é um período, né, que os negros estão conquistando a liberdade e que os imigrantes também estão chegando no Brasil. Então, o período em que os negros estão lutando para acabar com a escravidão, é o mesmo período que os imigrantes estão chegando. Então, quando os imigrantes chegam aqui, eles acabam se fixando em determinados espaços das grandes cidades, que são os espaços de pobreza, porque essa população migrante é uma população pobre. E acaba convivendo com a população de pele escura, com os africanos, com os filhos de africanos, com descendentes de africanos no Brasil. Então, assim, tem uma coexistência muito grande entre africanos e europeus nesse período. E uma convivência muito grande nos espaços de pobreza. Então, significa que as condições de classe entre eles são iguais. Mas a mobilidade, a inserção, a possibilidade de inserção social é muito maior para quem tem a pele clara. Então, é por isso que quando a gente olha para a estrutura social, a gente consegue perceber que os brancos eles estão dispostos desde a base até o topo, enquanto os negros ficam ali na base dessa hierarquia, entre os mais pobres. Então, a cor escura é uma barreira, a pele clara não é. Então, a ideia agora do pós-doutorado é tentar pensar isso, né? Como que a pele branca, o que significa ser branco nesse período, lá no século XIX, e como que essa cor branca permite mobilidade, inserção e privilégios para quem pode passar por branco no Brasil, né? Então, puxando mais pro lado da curiosidade mesmo, como é que foi a tua trajetória acadêmica até aqui? Como é que tu chegou nesses temas de pesquisa? Então, todo mundo diz que tudo no Brasil acaba em samba, acaba em carnaval. Eu comecei com carnaval, na verdade, né? Eu comecei pesquisando... Foi a tua dissertação de mestrado? Foi a dissertação de mestrado. Eu comecei isso lá em 2001, 2002, né? Uma pesquisa sobre o Carnaval de Porto Alegre durante a Era Vargas. Inicialmente era uma pesquisa até sobre o Estado Novo, que é um período mais curtinho. E essa pesquisa foi despertando outras questões, né? Por exemplo, eu me dei por conta de que o carnaval em Porto Alegre estava associado a determinados espaços da cidade. Muito associado à Cidade Baixa, né? A Aurélia da Baronesa, a Rua da Margem, que hoje chama Rua João Alfredo, a Ilhota, né? E é um outro espaço da cidade que hoje se chama Rio Branco, né? Essa é uma região entre o Bonfim e o bairro Rio Branco, que era a colônia africana, né? Então, o carnaval muito associado a esses espaços.
E também, nesse período, eu pesquisava ainda o 4º Distrito, que seria esse conjunto de bairros operários, São João, Navegantes, né, São Geraldo. E nesses espaços estava uma presença muito grande de imigrantes, principalmente de imigrantes alemães. E eu comecei a perceber que eu encontrava pessoas negras nos bairros dos imigrantes, e eu encontrava imigrantes nos bairros onde havia uma população negra mais elevada, como na Cidade Baixa, ou mesmo na própria colônia africana. E aí eu comecei a querer entender como que esses espaços tinham se formado, né, e como que essa população branca, ou mesmo principalmente a população de cor, tinha se fixado nessas regiões. E aí, à medida que eu fui crescendo o interesse e sistematizando as buscas, eu fui fazendo o projeto de pesquisa que resultou no livro hoje, que é tentar entender como esse espaço se formar. Só que, óbvio, né, à medida que você vai pesquisando, a pesquisa vai se aprofundando e você vai vendo que o problema é sempre muito maior. Né? Eu acabei estudando o processo de construção da invisibilidade dos negros no Rio Grande do Sul, né? Como que houve um investimento dos poderes, principalmente dos poderes públicos, dos presidentes provinciais do período, né, para associar a província do Rio Grande do Sul à presença de imigrantes, apagar a memória de uma escravidão nessa região. Né. Então, tem uma série de outras questões que o estudo de 2 bairros da cidade acabaram me levando. Né. A própria transformação da colônia africana em bairro Rio Branco diz respeito ao apagamento dessa memória africana e escrava na cidade. Ela está dentro de um processo de apagamento da memória da escravidão e da memória dos negros no Rio Grande do Sul. Então, essas coisas elas não são dissociadas, né? Elas são todas relacionadas. Né? E compreender o funcionamento de Porto Alegre te ajuda a ter uma compreensão muito mais ampla do que acontece no Rio Grande do Sul e do que acontece no Brasil inteiro. Né? A gente não está fazendo história regional, a gente está fazendo história do Brasil. Né? Com certeza. E qual é o conceito de racismo, então, que tu trabalha mais nas tuas teses? Porque com as pesquisas são temas focados diferentes, né, nos períodos diferentes, mas como é que tu trata, por exemplo, a questão do colorismo, sabe? Que tu estava falando nas tuas outras falas. Como é que tu trabalha essas questões nas suas pesquisas? Então, assim, a questão do racismo. Tá? Assim, tem vários conceitos de racismo. Né? Hoje em dia o povo está falando muito em racismo estrutural, volta e meia se fala em racismo institucional. Né? Então, tem as maneiras mais tradicionais de compreender racismo é como uma ideologia, né? Um corpo concatenado de ideias que seccionam os grupos humanos em hierarquias, coloca alguns uns seriam mais evoluídos e outros seriam menos evoluídos, estariam mais próximos dos animais, né? Essa ideologia racial caracteriza uma ideologia racista. Né? Então, tem várias maneiras de compreender. Eu compreendi de uma maneira que a reflexão sobre a documentação acabou me levando a compreender de que maneira a cor escura orienta práticas depreciativas, práticas prejudiciais à população de cor. Então, o meu conceito de racismo está voltado para tentar entender como que se estabelece o vínculo entre os significados atribuídos para os tons de pele e as práticas que são orientadas por essa cor. Tá? E essas práticas que são prejudiciais aos negros, é aí que está o racismo. O racismo ele é a maneira como... Conceito de racismo, então, para entender como que eu pensei o racismo aqui. O modo como esses significados depreciativos atribuídos aos tons escuros orientam práticas prejudiciais aos negros. Essa é a maneira como o racismo aparece aqui, nesse estudo. Então, para fechar, não sei se tu tem algo mais a falar sobre, não só sobre as tuas pesquisas, mas também sobre outras reflexões, não sei. Olha, foi muito gratificante, eu aprendi muitas coisas fazendo essa pesquisa, foi uma pesquisa longa. Né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes foi perceber que mesmo quando são pessoas pobres, mesmo quando essas pessoas compartilham as mesmas condições de classe, a miséria, né, elas são desiguais. A cor estabelece desigualdades entre elas. Tá? Então, por exemplo, na colônia africana, para pegar um exemplo, né,
no final do século XIX, a colônia africana já está no alvo do processo de modernização, de urbanização da cidade, e já tem um processo de descaracterização desse nome. Né? Já se pretendia, lá no finalzinho, no final do XIX, início do XX, em colocar o nome Rio Branco na colônia africana. Então, apagar essa memória da escravidão e dos negros na cidade. A colônia africana passa por um processo de modernização que faz com que as moradias naquele espaço sejam muito disputadas por negros e brancos. Então, ensina muito quando a gente vê a população branca pobre, miserável, reivindicando a intervenção do poder público, da polícia e da higiene para expulsar vizinhos negros. Né? É claro que eu encontrei também imigrantes pobres sendo expulsos, né, dos seus locais de moradia. Mas os negros foram muito mais expulsos. Eles eram os alvos preferenciais desses processos de expulsão. Né? Então, acho que das grandes... eu lembro que me deixou assim, meio impactado foi perceber que mesmo vizinhos brancos pobres solicitavam a expulsão de vizinhos negros igualmente pobres. Então, a pobreza iguala, mas a cor da pele diferencia bastante. Só para fechar, então, um pouco mais sobre o lançamento, então, né, do livro, que seria amanhã, sexta-feira, né, dia 6. Uhum. E tu vai também dar uma aula aberta, né? Uma aula pública. É importante... A ideia de uma aula pública, então, é uma pesquisa que eu fiz com financiamento público do CNPq. Então, é importante que um conhecimento produzido dessa maneira não fique restrito ao espaço acadêmico. Né? Já permaneceu bastante tempo dentro de uma biblioteca como tese, e agora vem a público como livro. Então, a ideia é fazer esse conhecimento circular para além do espaço acadêmico. Então, a ideia de uma aula pública é justamente para isso, né? Está todo mundo convidado, pode aparecer lá. Sim. Bom, acho que é isso então. Muito obrigado, Marcos, por participar do Estação Cidadania. O Estação Cidadania fica por aqui. No programa de hoje, tivemos a segunda parte da conversa com Marcos Vinícius de Freitas Rosa, técnico em assuntos educacionais, historiador e autor do livro Além da Invisibilidade, História Social do Racismo em Porto Alegre durante pós-abolição. Apresentação e produção, Leonardo Melgarejo. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Realização, DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Estamos toda quinta-feira, às 13 horas, aqui na Rádio da Universidade. Até semana que vem.